Bom domingo, pessoal. Estamos aqui hoje para mais uma reflexão, né? E fazer um estudo bíblico hoje sobre o Tomé. Olha, ficou famoso o Tomé, né? Ele só cria se pudesse ver, se pudesse tocar, senão ele não ia crer. Vamos resgatar um pouquinho da história do Tomé. Tomé era um servo de Deus fantástico, um apóstolo que foi escolhido por Jesus, né? E era um homem muito corajoso, muito corajoso. Olha, eu queria mostrar para vocês em João, você tem o capítulo 11, fala algumas coisas interessantes, depois o capítulo 20, né? Vamos voltar nesse contexto em que mostra que o Tomé falou essa situação, foi cético, né? Vamos dizer assim. Capítulo 20 de João 20, versículo 25. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe, Tomé, né? Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão do seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Meus irmãos, vamos entender o contexto da situação. Tomé estava muito machucado pela perda de Jesus. Tomé estava devastado pela crucificação, da maneira como aconteceu, como Jesus foi sacrificado na cruz. Então ele estava assim devastado. E cada pessoa reage de uma maneira a uma determinada situação emocional, né? Cada um de nós reage de uma maneira diferente. Mas Deus conhece a cada um de nós, né? E eu quero te mostrar que Tomé era um homem maravilhoso, era um homem servo de Deus, e nos parece ali que ele duvidou da palavra, mas ele não era um homem duvidoso. Ele foi um homem, durante toda a sua vida, um homem muito corajoso. E aí eu queria te mostrar isso em João capítulo 11, primeiro versículo 8, quando os discípulos estavam muito temerosos por Jesus, porque estavam perseguindo Jesus. Então ele fala aqui no capítulo 11, versículo 7, versículo 8. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá, você quer voltar para lá? Rabi é o mestre, né? Rabi, você quer voltar para lá? Olha, eles estão querendo apedrejar você, né? Aí só para complementar essa ideia, Jesus fala, olha, no versículo 9, Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Né? Então Jesus não tinha medo. Então veja que os discípulos estavam temerosos por Jesus. Mas no mesmo capítulo 11, se você continuar ali, você vai ver que ali no versículo 16, olha o que o Tomé disse. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, com os discípulos: vamos nós também, para morrermos com ele, para morrermos com Jesus. Então Tomé era uma pessoa muito corajosa, Tomé é uma pessoa muito decidida. E naquele momento que ele externou aquela situação, que ele só, olha, eu só acredito se eu tocar, ele estava muito dolorido, né? Ele estava passando uma situação muito difícil. E quantas vezes nós nos passamos isso, né, meus irmãos? Deus sabe. E Deus amava tanto, mas tanto Tomé. Jesus amava tanto Tomé. E Jesus foi lá para, olha, tá aqui, toca na minha mão. Ele não precisou nem tocar, ele olhou, chorou, caiu de joelho, né? Diante de Jesus, falou: Senhor, me perdoa, o Senhor está aqui. Ele precisava ter esse encontro, esse reencontro. Então eu quero dizer para você, meu irmão, muitas vezes, quando nós estamos abatidos, Deus sabe. Nós estamos doloridos, Deus sabe, né? E Ele chega ali com todo o amor e vai mostrar para você que Ele está ali do teu lado, né? E nós nos emocionamos, muitas vezes, em situações como essa. Quantas situações nós nos deparamos em que nós tivemos situações como essa, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Deus fala: calma, eu estou aqui, olha, pode tocar, eu estou aqui com você.
e Ele vai falar no teu coração. E assim Jesus foi e permitiu que ele tocasse, que ele visse que Jesus estava ali com ele, né? E aquilo foi somente uma situação, um momento de desabafo que Tomé passou diante da perda, né, temporária de Jesus. E quando ele reencontrou, ele se sentiu, né, bem. Quantas vezes nós precisamos de um abraço, não é verdade? De um aconchego do pai, da mãe. Assim é Jesus conosco, né? Assim é o nosso Deus Todo-Poderoso e maravilhoso, que nos ama, que nos quer bem. Então, existem momentos em que nós estamos céticos, existem momentos em que nós estamos numa situação de muita dor. Mas lembre-se de que quando Tomé, né, viu, tocou, não precisou nem tocar, quando ele viu, ele caiu em si. Então, meus irmãos, o Senhor, ele não se nega de provar para você que Ele é Deus todos os dias na sua vida, né? O que a gente precisa tomar cuidado é a gente dizer que não tem fé e não acredita sempre em Jesus. E Tomé não era assim. Tomé era uma pessoa fervorosa, era uma pessoa cristã, era uma pessoa que acreditava na palavra de Deus, é uma pessoa muito dedicada, muito corajosa, né, nos princípios de Deus. Mas teve um momento. Quantos momentos nós não temos, às vezes, meus queridos irmãos, de fraqueza? Deus sabe disso. Mas o importante é que quando a gente cai em si, não é verdade, que a gente retome a nossa fé em Deus. Então, quando você estiver nessa situação, uma situação difícil como essa, caminhe em direção a Deus. Senhor, fala comigo. Senhor, toca no meu coração, fala comigo. Né? Eu estou aqui, eu preciso sentir a Tua presença, eu preciso sentir o teu carinho comigo, né? Manda servos do Senhor para trazer uma palavra para mim. E aí, irmão, quero dizer para você, busque ajuda. Ajuda na oração, ajuda na palavra, ajuda na companhia de pessoas que têm temor a Deus. Vá para a tua igreja. Eles têm aquela palavra sendo preparada para você naquela noite de domingo ou pela manhã na escola dominical, né? Que faz tão bem para a gente. Escola dominical é algo fundamental na nossa vida para a gente poder aprender mais de Deus, né? Mas vá para a companhia de pessoas que pensam e que adoram o mesmo Deus, que estão ali buscando a palavra do Senhor, para que você se sinta o quê? Amado naquele meio, né? Se sinta amado por Deus, porque Deus te ama todos os dias. Lembra que eu falei para vocês da história do rei Davi, que mesmo com o coração que estava contrito, né? Mas ele foi à casa do Senhor e viu tantas pessoas ali louvando o nome dele, e aquilo foi um aconchego para ele. Então, quando nós estamos assim, dessa forma, nós precisamos buscar permanentemente o Senhor na nossa vida. Amém, meus irmãos? Então, fica com Deus. Me siga para os próximos vídeos, tá bom? Coloca aí o seu like, inscreva-se no nosso canal, tá bom? Nós vamos continuar a trazer mais e mais palavras do Senhor para a sua vida. Fica com Deus.